Irmãos e irmãs caríssimos, depois de nós percorrermos grande parte do livro do Eclesiástico, sobretudo neste tempo que nós voltamos ao tempo comum, a primeira parte nós lemos antes, então estamos nos dirigindo para a conclusão. E na conclusão, ele faz um grande apanhado dos grandes homens da história da salvação. Então, que marcaram a história de Israel, esses grandes nomes de Israel. Ora, o texto começa assim: vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados. E depois este elogio desses homens famosos, os antepassados, ele vai se prolongar dizendo uma série de nomes que a leitura não vai nos trazer, mas vai de Enoque até o sacerdote do tempo do autor. Então, percorrendo, vendo como esses homens nos deixaram um sinal de santidade. E ele vai comparar, primeiramente, com outras pessoas que passaram por essa vida e não deixaram nenhuma lembrança. Viveram como se não tivessem vivido, e os seus filhos também depois deles. Então, que não deixaram nenhum sinal, que terminaram a vida, foram esquecidos, viveram como se não tivessem vivido. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Estarão nos seus descendentes e mesmo nos seus netos. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória permanece, jamais se apagará. Então, duas coisas eu me sinto provocado pelo texto de hoje e quero compartilhar com vocês. Você já fez o exercício de pensar quem são as pessoas santas com as quais você conviveu? Talvez nós, com muita facilidade, pensamos assim que os santos são do passado, admiramos os santos do passado e nós não damos atenção aos santos de hoje. Pessoas que vão deixar na história a sua memória. Com muita facilidade na minha vida também eu sempre pensei assim, admirando os santos do passado, que não deixei de admirar, mas também ao momento eu comecei assim, a olhar as pessoas que estão próximas a mim. Então, a partir disso, eu encontrei sacerdotes santos, bispos santos, religiosos e religiosas santos. Mas depois, ao momento, eu comecei a pensar, mas não, a santidade não é só uma propriedade do clero e da vida consagrada. Então, comecei a observar pessoas do mundo dos leigos, leigos e leigas, e com atenção também ver a semente da santidade, a vida de santidade que se deixa encontrar também nesses irmãos que se casaram ou vivem uma vida de celibato no laicato. Ora, caríssimos, eu sou profundamente convencido que a santidade não é uma exceção. Deus nos chamou todos à santidade. E que, na verdade, muitas pessoas com seriedade de vida vivem esta santidade, vivem esta fidelidade ao Senhor e aos irmãos. Então, por isso também, a nossa necessidade de contar o testemunho de santidade, porque senão o evangelho se torna somente uma teoria e parece que ninguém pode viver. Lembram que quando Francisco vai em 1209 pedir ao Papa a aprovação para o seu grupo, então o Papa não queria dar essa aprovação, porque a regra de São Francisco, que se perdeu, essa primeira regra, ela somente dizia citações do Evangelho. Então, de noite o Papa vai escutar um cardeal, João della Capella, e esse cardeal vai dizer assim: santidade, se o Senhor não aprovar essa regra, o Senhor estará dizendo que o Evangelho não pode ser vivido, porque aqui é somente citação do Evangelho. Então, o Papa depois vai sonhar que a Basílica de São João de Latrão está caindo, e este homem segurando a Basílica, e então vai reconhecer que este é Francisco e vai aprovar a sua regra. Então, este é o Evangelho que deve ser vivido, e esse Evangelho é encarnado na vida e no testemunho de tantos dos nossos irmãos. Depois, uma outra questão: o drama que vivem e que nós ouvimos tantas vezes
de pais que têm filhos que não são praticantes. Vejam, meus filhos, que primeiro tem aqui uma coisa que é muito comum. Muitas pessoas que são de igreja hoje são provenientes de pais que não tinham uma vida de igreja. Na igreja aqui eu encontro gente de vida de igreja que são filhos de pais que nunca vão à igreja, de pais que se diziam ateus, de pais que eram de outras religiões e encontraram um caminho de fé. Então, por outro lado também, pais que são de vida de igreja, mas que que depois os filhos não são, mas que muitas vezes acontece que depois de anos passados, esse filho se apercebe, como meu pai era religioso, era feliz, a minha mãe que testemunho de vida, então busca se reencontrar com a igreja. Eu lhes digo, caros pais, que a preocupação de vocês deve ser, como também para mim, é de viver e dar testemunho da minha fé. Os seus filhos, mais cedo ou mais tarde, vão se aperceber disso. Vocês devem rezar por eles, devem dar algum conselho, não pode simplesmente abandonar a situação, mas cuide de viver com seriedade, com integridade a sua vida de relação com Deus. Não abandone a sua prática religiosa. E no testemunho você vai ver que com o passar do tempo, esse testemunho vai produzir frutos também na vida do teu filho. Hoje nós temos no Evangelho, esta cena aqui, no Evangelho de Mateus, ela não é dividida, essa parábola da figueira, podemos dizer assim, que é contada por Mateus juntos e depois o episódio no templo. Aqui Marcos a divide, porque fundamentalmente duas cenas que têm um tema em comum. Jesus, ele está saindo de Betânia para Jerusalém, e no caminho encontra uma figueira que só tem folhas, que não tem figos. A figueira, meus caros, não pensemos logo mal de Jesus, quanta ruindade que fez isso com a plantinha. Não, a figueira é símbolo de Israel, é uma das plantas que é símbolo de Israel. Então Jesus está falando, como vai acontecer no templo também, que essa figueira ou o templo produz muito daquilo que não é importante. O templo vende vendedores e compradores, e a figueira folhas, mas nenhuma das duas está produzindo aquilo que deve produzir. O templo é a verdadeira experiência de Deus e a figueira o fruto. Então Jesus vai dizer assim, ninguém mais coma de teus frutos. E eles seguem para o templo. Chegando no templo, Jesus começa a expulsar os vendedores e os compradores. E Marcos vai chamar a atenção, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Os vendedores de pombas eram os mais terríveis, porque eles exploravam os pobres. Os ricos compravam bois e ovelhas, animais de maior porte. Os pobres não compravam pombas. Então, quando Jesus está no templo, Marcos salienta isso, sobretudo contra os cambistas e os vendedores de pombas. Vós fizestes da casa do meu pai uma toca de ladrões. E naquele momento, então, os sacerdotes, os mestres da lei, começam a buscar uma maneira para matar Jesus. Mas eles têm receio, porque a multidão era encantada, maravilhada com Jesus. Então eles voltam, e no caminho eles encontram a figueira que está seca até a raiz. E Pedro vai dizer, olha mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus vai dizer, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te, atira-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Essa montanha é a cidade de Jerusalém. Jesus está se referindo a essa cidade. Mas Jesus se usa desse episódio para tratar do tema da oração. O que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando pedirdes rezando, perdoai. Então, o tema do perdão que é sempre conexo com o tema da oração. E do mesmo modo como perdoardes, vosso Pai do céu vos perdoará. Então, o Evangelho de hoje nos faz pensar também nós como figueira. Não será que nós somente produzimos folhas, chamamos atenção pela nossa vida religiosa, queremos ser elogiados, mas o fruto mesmo nós produzimos?
E isso nos ajuda a produzir o fruto, uma vida de oração, uma vida de perdão. Que sejamos transformados por esse evangelho de hoje. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.